Muito, muito prudente a leitura de harmonização que a Estela nos traz, porque o título da nossa reflexão de hoje é uma frase de Emmanuel. Ninguém progride sem alguém. Uma frase curta, simples e muito contundente. Ela encerra toda a essência do nosso trabalho aqui, enquanto encarnados, no nosso processo evolutivo. Mas esse é o nosso título, porque a nossa reflexão de hoje é do espírito Humberto de Campos, o irmão X, também numa psicografia de Chico Xavier, e que está no capítulo 3 do livro Cartas e Crônicas, intitulado A Petição de Jesus. E Jesus, retido por deveres constrangedores junto à multidão em Cafarnaum, falou a Simão Pedro num gesto de bênção. Vai, Pedro, peço-te, vai à casa de Jeremias, o curtidor, para ajudar. Sara, a filha dele, prostrada no leito, tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. Vai sem delonga, ora ao lado dela e o pai, a quem rogamos apoio, socorrerá a doente através de tuas mãos. Na manhã ensolarada, pôs-se o discípulo em marcha, entusiasmado e sorridente com a perspectiva de servir. À tarde, quando o sol cedia as últimas posições à sombra, a sombra noturna, vinha de retorno, enunciando inquietação e pesar no rosto áspero. Ah, Senhor, disse ao mestre. Disse ao mestre que lhe escutava os apontamentos. Todo esforço baldado em vão. Como assim? Pergunta Jesus docemente. Como se já não soubesse, né? O que Pedro lhe diria. E o apóstolo explicou amargamente qual se fora um odre de fel a derramar-se. A casa de Jeremias é um antro de perdição. Antes fosse um pasto selvagem. O abastado curtidor é um homem que ajuntou dinheiro a fim de corromper-se. De entrada, dei com ele bebericando vinho num paiol, a cuja porta bati na espera de obter informações para demandar o recinto doméstico. Não parecia um patriarca, e sim um gozador desavergonhado. Sentava-se na palha de trigo e, de momento a momento, colava os lábios ao gargalo de pesada botelha, desferindo gargalhadas ao pé de serva bonita e jovem, que se refrestelava no chão positivamente embriagada. Ao receber-me, começou perguntando quantos piolhos trago à cabeça e acabou mandando-me ao primogênito. Saí à procura de Zoar, o filho mais idoso, e o achei enfurecido no jogo de dados em que perdia largas somas para conhecido traficante de jogo. Acolheu-me aos berros, explicando que a sorte da irmã não lhe despertava o menor interesse. Por fim, expulsou-me aos coices, dando a ideia de uma besta fera no campo. Afastava-me apressado quando esbarrei com a dona da casa. Dei-lhe a razão de minha presença. Contudo, antes de atender-me, passou a espancar a esquelética menina, alegando que a criança lhe havia surrupiado um figo. A criança tentava, chorosa, explicar-lhe que a fruta havia sido devorada por galos de estimação. Somente após ensanguentar a vítima, resolveu a megera designar o aposento em que poderia avistar-lhe com a filha enferma. Ante o olhar melancólico do ouvinte, Jesus, o discípulo prosseguiu. A dificuldade, porém, não ficou nisso. Visivelmente transtornada por bagatela, a velha sovina errou na indicação, pois entrei numa alcova estreita onde fui defrontado por Josué, o filho mais moço do curtidor,
que mergulhava a mão num cofre de joias. Desagradavelmente surpreendido, fez-se amarelo de raiva, acreditando de certo que eu não passava de alguém a serviço da família a espionar-lhe os movimentos. Quando ergueu o braço para esmurrar-me, supliquei-lhe que considerasse a minha situação de visitante em missão de paz e socorro fraterno. Embora contrafeito, conduziu-me ao quarto da irmã. Ah, mestre, que tremenda desilusão! Não duvido de que se trata de uma doente, mas logo me viu, a estranha criatura se tornou inconveniente, articulando gestos indecorosos e pronunciando frases indignas. Não aguentei mais. Fugi, horrorizado, e regressei pelo mesmo caminho. Observando que o amigo sublime, Jesus, se resguardava triste e silencioso, volveu Simão após cumprido intervalo. Senhor, não fui acaso bastante claro? Porventura não terei procurado cumprir-te honestamente os desejos? Seria justo, mestre, pronunciar o nome de Deus ali entre vícios e deboche? Avareza e obscenidade? Jesus, porém, depois de fitar longamente o céu a inflamar-se de lumes distantes, fixou no companheiro o olhar profundamente lúcido e exclamou com serenidade: Pedro, conheço Jeremias, a esposa e os filhos há muito tempo. Quando te incumbi de ir ao encontro deles, te pedi apenas que auxiliasse. E a pergunta que nos fazemos é: quem representa Pedro nessa crônica maravilhosa, neste livro de Chico Xavier? Pelo irmão X. Pedro representa todos nós que estamos aqui em missão de desenvolvimento moral e espiritual, até que cheguemos à luz divina de amor que nos guia. Jesus pediu a ele simplesmente que auxiliasse, como nos pede todos os dias, que façamos algo em direção dos nossos irmãos. Principalmente aqueles irmãos que temos mais próximos como a família, que é a nossa primeira escola. A família de Jeremias, seus filhos, sua esposa, são todas essas pessoas que convivem conosco. Familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Mas naquela época, o apóstolo Pedro, que ainda estava em construção, como nós estamos, nesses primeiros passos junto a Jesus, se comportava como nós nos comportamos hoje. Julgamos, queremos, como Pedro fala ali, foi tão feliz fazer a obra do Cristo. Nós, quando somos convidados a fazer o trabalho do Cristo, que nos aproxima tanto do Pai, parece que a gente vai encontrar coisa fácil, o trabalho feito. Não, a obra é nossa. Jesus poderia muito bem, quando veio aqui, fazer tudo sozinho e trazer com eles outros espíritos perfeitos para facilitar essa obra, mas ele escolheu os apóstolos para nos ensinar que o árduo, mas amoroso amor de Deus é possível para todos nós. É nosso dever, é nossa tarefa de amor. O pedido que Jesus fez que Pedro auxiliasse, por intermédio do amor divino, é uma tarefa cristã. Não é isso? E é aí que nós podemos parar e refletir. O que foi que Jesus veio nos ensinar? Que coisa mais profunda do que o amar-vos uns aos outros? Amar um ao outro é trabalhar pelo bem do outro, é sair de dentro de nós para auxiliar o outro. Não é tarefa fácil.
principalmente nos tempos que correm. Vivemos tempos conturbados, de muitas dificuldades, inclusive a guerra, né? Está aí tão próxima de nós, parece que não, mas é tão próxima porque nos afeta. Quando alguém na sociedade está em desequilíbrio, toda a sociedade está em desequilíbrio. Portanto, a responsabilidade é nossa. Mas então, como é que eu posso auxiliar? Podemos auxiliar com uma oração. Da mesma maneira que essas dificuldades, esses problemas que estão tão longe, nós temos essa consciência de que podemos auxiliar com uma oração, tenhamos essa consciência também para esses irmãos que são tão difíceis, aqueles que nós comumente chamamos a pedra do nosso sapato, com quem nós ainda não aprendemos a lidar. Se não sabemos olhar para esse irmão, ainda com amorosidade, ainda com indulgência, façamos uma oração. Porque esse irmão, assim como nós, merece e precisa. Quando Pedro se coloca aqui em uma posição de aparente superioridade, porque ele já estava com o mestre, queria levar a palavra de Deus, mas achava aquelas pessoas indignas disso. Quantas vezes nós nos portamos assim também, achando que os nossos problemas são maiores que os dos outros, que nós estamos em melhores condições, podemos julgar porque somos melhores. Não, é um equívoco. A única coisa que Jesus quer de nós não é que julguemos, que elenquemos uma série de dificuldades, de imperfeições que os outros têm, porque nós também as temos. Ele simplesmente quer que nós façamos a diferença nesses corações. Porque a luz que nós acendemos no caminho do outro é luz acesa no nosso caminho. Isso não quer dizer que quando nós façamos alguma coisa por alguém, de amor, de bem, de paz, nós devamos esperar algo em troca. Não, aí nós já sabemos que perdemos o valor da nossa obra, né? Mas é uma lei. Se nós fizermos o bem vem. E quem não quer o bem? Quem de nós não se sente feliz em realizar o bem em alguém? Mas a única coisa que Jesus pediu a Pedro, que somos todos nós, é que auxiliemos, que façamos a diferença na vida daquelas pessoas que nos circulam. E se nós soubermos trazer essa reflexão para dentro de nós vamos enxergar com outros olhos todas as nossas relações humanas. E isso vai nos facilitar muito a vida. Porque todos nós sabemos que não convivemos somente com as pessoas que são fáceis para a gente, né? Aquele convívio agradável, fácil, prazenteiro. Não. Existe na dificuldade do relacionamento com os outros, seja família, amigo, colega de trabalho, um vizinho, existe nisso um valor que nós desperdiçamos cada vez que essa nossa imperfeição, que se chama orgulho, vaidade, prepotência, se coloca em cima dessa bênção que Jesus nos dá, que é a possibilidade de aprender com essa relação. E nos perguntarmos, o que eu preciso aprender disso? Diante dessa dificuldade, como eu posso auxiliar? Porque aí, como já sabemos, que essa pessoa, esse irmão, essa irmã é imperfeito, mas nós também somos, nós vamos saber que dentro desse amor, dessa caridade em ter paciência com o outro, né? Aí está uma oportunidade de progresso muito grande. Porque aquilo que me agride no outro é algo que eu devo tratar em mim. O outro é sempre um espelho. E dificilmente a gente vê, né, com esses olhos caridosos.
quando se fala em caridade, se fala em benevolência para com todos, indulgência, prazeres alheios e perdão das ofensas. Olhemos com essa caridade, perdão, indulgência, e nós poderemos trabalhar de todo o coração aquilo que nós ainda não podemos admitir em nós, mas vemos como erro do outro. Vou usar aqui um exemplo que o Toninho nos traz sempre, que é o exemplo do egoísta. O egoísta é alguém que se ama tanto, mas tanto, que ele acha que ele não tem que ficar no último lugar da fila. Ele corre lá para o primeiro, porque ele merece. Ao trazer essa alegoria para a gente, Toninho quer dizer que o egoísmo é uma virtude? Não. Mas ele falou em amor. O egoísta se ama muito. Então, cada vez que nós não soubermos como trabalhar com a dificuldade que o outro significa para mim em termos de convivência, lembremos que toda imperfeição guarda a semente da sua própria perfeição. Temos ali uma boa pista para essa pergunta, como resposta a essa pergunta de como posso auxiliar. Pegando o exemplo do Toninho, se nós tivermos paciência, amorosidade com esse irmão egoísta, por mais difícil que nos pareça, nós já sabemos que ele se ama enormemente, só que ele se ama mais que os outros. Trabalhemos esse amor com muita paciência, para que ajudemos a esse irmão, essa irmã a entender que esse amor que ele sente só por ele pode ser compartilhado com todos ao redor. E ele vai entender que assim como ele se ama tanto, a ponto de querer o melhor lugar na fila para ele, ele vai entender que aquele que chegou primeiro também é merecedor e vai respeitar. Né? Isso é só um exemplo, é uma alegoria de alguma atividade que sempre surge em sala de aula. Né? Que é isso. Todo defeito, toda imperfeição guarda o germe da perfeição, da virtude correspondente. Né? Esse irmão vai começar a pensar nos outros. Sim, não vai mais furar fila, vai ceder sua vez, enfim. E assim para tudo. Querem um exemplo bem conhecido de todos nós? Zaqueu. Zaqueu era um usureiro. Quando foi tocado por Jesus, transformou-se no maior benfeitor de bens materiais. Tocado pelo amor do Cristo, pela transformação, aquilo que ele queria só para ele, ele passou a distribuir aos outros. Quem aqui não conhece a história de Madalena? Madalena, dada a vida desregrada, a vida sensual, em exagero, né? Desmedida, desregrada, tocada pelo amor do Cristo, nos ensinou o mais puro amor, devotados aos irmãos. Paulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, de Jesus, quando teve a visão às portas de Damasco, transformou a partir dali sua vida, todos os dias em trabalho de luz, de amor ao Cristo. E de perseguidor, passou ao mais profundo amante do cristianismo, trabalhador, que tudo sofreu em nome da promessa do Cristo, da confiança. Pedro, aqui da nossa crônica, intransigente do ramo. As palestras que a Elaine nos traz aqui sobre os apóstolos, que nos enriquece enormemente, transformou no mais paternal dos apóstolos. Deixemos-nos tocar pelo amor do Cristo
Mas não é só conhecer a sua palavra, é partir para a ação. E cada vez que nós fazemos algum bem para o nosso irmão, estaremos diante de Jesus. Esses encaixes, que hoje ainda são dificuldades, um dia, quando sejamos anjos, vamos ver o quanto fomos infantis, né? Mas hoje, isso ainda é difícil para a gente. Esses encaixes de experiência vão trabalhar na gente certas deficiências que nos ajudam a trabalhar, desenvolver as mesmas potencialidades. Mas não é só no outro. Nós também nos transformamos ao fazer isso, né? Deixamos de lado nosso orgulho, nossa teimosia e passamos para a obra. Os apóstolos não estavam preparados quando se juntaram ao Cristo, assim como nós não estamos. Mas o que aconteceu? Jesus encontrou neles terreno fértil, um coração disposto a trabalhar. E olha que eles foram os precursores. Enfrentaram, abriram os caminhos. Então, as maiores dificuldades eles encontraram. Nós encontramos hoje o trabalho mais fácil, mas tropeçamos ainda no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso egoísmo. E eu não falo isso para que a gente fique se fustigando. Não, isso é um processo natural. Eu falo isso para que nós, ao percebermos o quanto é difícil fazer a transformação em nós, olhemos com compaixão os nossos irmãos, porque para ele também é difícil. Então vamos evoluir juntos. Vamos aproveitar essa oportunidade, porque eles não estão nas nossas vidas por acaso. Existe algo que nós não sabemos, mas Jesus sabe, que é o motivo pelo qual eles fazem parte das nossas vidas agora. Trabalhamos com amor. Não interessa o que aconteceu antes. O que importa é daqui para frente. No que a gente possa fazer a diferença das nossas vidas e na vida do outro. Como curar a nossa vida? E eu falo em cura no sentido amplo, porque todos nós, em qualquer lugarzinho do mundo, estamos passando por um problema, por uma dificuldade, seja ela qual for. Mas como curar a nossa vida? Quando aceitarmos que somente o trabalho no bem é capaz de promover essa cura. Nós temos duas tarefas aqui. Fazer as pazes com o nosso passado, aparar as arestas das nossas dívidas do passado e do presente e agirmos bem para o nosso futuro. Cada vez que nós estivermos falando isso, estaremos falando em amor, naquele que Jesus veio nos exemplificar com os apóstolos, nos mostrando que o trabalho é difícil, mas que vale a pena. E sendo assim, há quanto tempo nós paramos e vemos que estamos sofrendo deliberadamente, gratuitamente, simplesmente por desconsiderar que Jesus sabe? Então não adianta ficar elencando os defeitos do outro. Ai, é arrogante, é prepotente, é egoísta, é fofoqueira. A gente ganha alguma coisa com isso? Isso é positivo no trabalho? A gente ajuda? Se a pergunta aqui é como eu posso auxiliar, como Jesus disse a Pedro, Pedro só te pediu que auxiliasse. Imagina se Jesus já não sabia daquelas e de vidas anteriores quem era Jeremias, sua esposa, todo o processo dos filhos, da filha. Claro que sim. Mas a partir daí, como mudar? Como melhorar? Não é fazendo uma lista de defeitos, é buscando a virtude. Se eu conheço o defeito, como falei antes, eu já tenho uma pista da virtude potencial. E vamos lá, vamos ajudar essa pessoa, né, da nossa maneira, a encontrar essa virtude, que ela se desenvolva também.
E se eu não conseguir, oremos. Vamos amansar o nosso coração para que Jesus nos ilumine, que a gente perceba. Mas se aquela pessoa tem alguma coisa de boa, tudo aquilo daquele jeito, todos nós temos, gente. Todos nós temos alguma coisa de bom. Por um motivo muito simples. Somos todos filhos de Deus. Somos de origem divina. Todos carregamos um germe, um broto daquilo que é bom. Portanto, auxiliemos. Uma palavra amiga, um olhar atento, um abraço. Às vezes um silêncio. Silêncio fala muito. Quantas vezes a gente não quer que a pessoa diga nada, a gente só quer contar aquilo que nos incomoda. Mas façamos com amor, estando ali inteiramente presente, como gostaríamos que fizessem conosco. A cada alma que prestamos auxílio, a cada irmão que nós dedicarmos nosso tempo com esses diálogos nobres, palavras de fé, de esperança, de coragem, a cada prece para um espírito sofredor, nós estaremos diante de Jesus. Então, se Jesus sabe quem sou eu e quem é o outro e nos colocou juntos, alguma coisa boa tem que sair daí, né? Não é perda de tempo. Deus não tem tempo para essas coisas. Existe aí algo muito importante que a gente deve descobrir se tiver boa vontade. Então, a partir de agora, não mais relatórios chorosos de reclamação das pessoas, mas aquela pergunta: o que eu posso fazer para auxiliar? E quando eu não encontro naquele momento, oremos, peçamos a Deus a indicação. Porque nesse momento, nós saímos dessa postura egoísta, né? De estarmos aqui dentro de nós e nos abrimos ao próximo. Chico Xavier dizia que o espírito é aquele que chora sozinho, depois lava o rosto e vai acolher o irmão necessitado. Essa é a nossa postura cristã. O mundo não para porque nós estamos sofrendo. Mas se nós nos unirmos e acolhermos a dor do outro, fazendo essa caridade, essa paz, esse bem, fica tudo tão mais fácil para todos nós. Todos nós já estamos preparados para isso. A prova é que vocês estão aqui agora. Nós estamos aqui agora. Poderíamos estar na praia com esse calor. Mas vocês escolheram estar aqui. Nós escolhemos estar aqui. Parabéns. Estamos preparados. Somos terra fértil. E quando a gente fala em olhar o outro com indulgência, com caridade, não significa deixar de ver a imperfeição que existe nele. Mas também não devemos deixar de ver a imperfeição que existe em nós. Simplesmente isso quer dizer que a gente não deve se agarrar naquilo ali. Né? Se a gente vai ficar elencando os nossos defeitos e os defeitos dos outros, bom, o nosso é difícil, né? É difícil a gente achar o nosso. O defeito do outro é fácil, uma lista completa. Mas isso ajuda? Não, já vimos que não ajuda. Então, a caridade, né, a indulgência, não quer dizer que a gente faça vista grossa ao defeito do outro. Não, mas quer dizer que a gente não tem que se agarrar aquilo ali, como o Pedro ficou lá, fazendo uma lista enorme de defeitos e partiu sem ajudar, que era a única coisa que Jesus havia pedido. Então, não vamos fazer essa listagem, simplesmente vamos lá, não nos fixemos, identificamos o problema, a imperfeição, mas não nos fixamos nela. Vamos partir para a ação de melhorar, de ajudar, de auxiliar. Isso é basicamente o que nos diz o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos. Sobre a indulgência, no número 16, é a última frasezinha que diz assim: sede indulgentes, meus amigos,
porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Diz José, no Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. É a luz e a sombra de que todos estamos formados ainda. Todos nós ainda somos muito carregados de sombra. Qual é a nossa tarefa? Arrojar luz sobre nós mesmos e sobre o outro. Criticar é perda de tempo. A crítica não constrói nada, não traz nenhuma contribuição efetiva. Então, se nós não nos impressionamos com as sombras que ainda carregamos dentro de nós, por que vamos usar o nosso tempo para nos impressionarmos e nos fixarmos com a sombra do outro? Talvez aquele coração seja ainda endurecido porque não conheceu, não foi tocado pelo Consolador, mas nós já fomos. Então a nossa responsabilidade é ainda maior. Temos aí um trabalho e somos conhecedor dele, né? Então não nos fustiguemos, faz parte do processo, mas sigamos em frente, agora olhando para o bem. E como eu posso ajudar? E é justamente por isso que Jesus nos chama, para que ouçamos a sua palavra de esperança e de misericórdia, para que nos reergamos, nos refaçamos nas suas mãos. O que seria de nós sem a oportunidade que Deus nos dá em auxiliar o próximo? Todos nós estamos aqui para servir. Ninguém veio para ser servido. Né? Mas como assim? Se ninguém veio para ser servido, a gente vai servir quem? Uns aos outros. Estamos todos aqui em auxílio mútuo. Mas ninguém veio para ficar sentadinho esperando as benesses de todos. Não, todos somos chamados ao trabalho. Então, quando a virtude de cada um for desenvolvida, nós vamos nos desapegando daqueles pontos negativos. Por quê? Porque os positivos já estão brotando, já estão aí, sendo trabalhados para que possamos desenvolver as grandes forças realizadoras que todo espírito possui. Então, a partir de agora, paz e bem, muito trabalho. Não esqueçamos que, diante disso, o convite é como posso auxiliar. Pensem sempre nessa frase. Que seja uma oração, uma palavra, enfim, porque seguindo a orientação dos espíritos, não permitamos que ninguém se afaste de nós sem levar algo de bom, sem levar mais paz, luz, esperança e fé. Essa é uma orientação dos espíritos. Sendo assim, qual a qualidade da nossa vida? Estamos curados e curando? Não, um monte de perguntinhas hoje, né? E para terminar, vamos ficar com a última frase que Meimei nos traz no livro O Espírito de Verdade, por Espíritos Diversos, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 65, que diz assim: faze o bem que puderes, e entregando a justiça à harmonia da lei, entenderás, por fim, que Jesus nos chamou para fazer luzir a estrela da caridade, onde a vida padeça o insulto da escuridão. Onde a vida padeça o insulto da escuridão. Sejamos essa luz. Sejamos a luz divina em que Lucas fala em 6,29, quando alguém golpear a nossa face, também ofereçamos a outra. Qual é o contrário da escuridão? É a luz. E a outra face que venha nos trazer nessa oferta. A face dos que amam,
dos que semeiam, dos que trabalham, dos que confiam, dos que edificam com Jesus. Floresçamos onde Deus nos plantar, porque o mal é passageiro, somente o bem permanece. Muito obrigada pela atenção de vocês, que a fé seja a nossa força, que a esperança seja a nossa guia e o amor o nosso caminho. Muita paz.